Saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos com o nosso propósito, 150 salmos em 150 dias. E hoje nós vamos meditar um pouco, refletir no Salmo 19, ao músico-chefe, Salmo de Davi. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento mostra o trabalho das suas mãos. Dia a dia profere discurso, e noite a noite mostra conhecimento. Não há discurso nem linguagem onde sua voz não seja ouvida. Sua linha vai por toda a terra, e as suas palavras ao fim do mundo. Neles ele pôs um tabernáculo para o sol. Quem é como um noivo vindo de sua câmara? E regozija como um homem forte para correr uma corrida. Sua saída é desde o fim do céu, e seu circuito até os fins dele. E não há nada escondido de seu calor. A lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. O testemunho do Senhor é certo, tornando sábio os simples. Os estatutos do Senhor são retos, alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo, durará para sempre. Os julgamentos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mas mais desejados são do que ouro, sim, do que ouro muito fino, do que muito ouro fino, e também mais doces do que o mel e o favo. Além disso, por eles é o teu servo advertido, e em guardá-los há grande recompensa. Quem pode entender seus erros? Purifica-me, tu, das falhas secretas. Guarda teu servo também dos pecados presunçosos, que eles não tenham domínio sobre mim. Então serei reto e serei inocente da grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis à tua vista, aceitáveis à tua vista. Ó Senhor, minha força e meu Redentor. Quão maravilhoso é este salmo ao músico-chefe, como já dissemos desde o início. Era o salmo que era declamado ou recitado em público pelo cantor mor, ou seja, por aquela pessoa designada a ler os salmos. E o primeiro verso: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento mostra o trabalho das suas mãos. Mostra aqui a revelação de Deus no universo, em todo o universo, no processo da criação, quando Deus do nada criou todo o universo, tudo que há, e ele disse: haja luz, haja separação entre a porção seca e os mares, os oceanos, tudo feito por ele até a criação final, a formação do homem, das suas próprias mãos. Dia a dia profere discurso, diz o verso 2, e noite a noite mostra conhecimento. De dia o sol, que está ali brilhando apenas para o louvor do seu Criador, somente para isso, e para que haja condição humana, condição natural, da natureza, tanto da proliferação das espécies que são possíveis através do sol na sua distância adequada, porque se mais perto não havia condição humana, porque queimaria tudo. Se mais longe, pelo frio, não haveria condição de vida. Então Deus, ele fez tudo perfeito. E diz o verso 3:
Não há discurso nem linguagem onde a sua voz não seja ouvida. Em toda a natureza, a voz de Deus é ouvida. As maravilhas de Deus são manifestadas nos mares, nos oceanos, nas estrelas. Como disse o anterior, de noite a noite mostra o conhecimento, porque senão não tinha como os cientistas olharem e achar que tinha alguma coisa, até mesmo Davi, tantos séculos atrás, mais de 2000 anos atrás. Ele não tinha como saber que existia alguma coisa se não fosse o brilho das estrelas à noite. Então, tudo revela a sabedoria, a obra, as maravilhas de Deus. E diz o 4: sua linha vai por toda a terra e as suas palavras ao fim do mundo. Neles pôs um tabernáculo para o sol, que é como um noivo vindo de sua câmara. É muito profundo esse estudo, falando sobre essa parte da morada, da tenda, ou seja, o tabernáculo, que significa uma tenda, né, para o sol, que é o noivo vindo da sua câmara. Aí alguns atribuem a Jesus, né, porque deixou a sua glória e veio buscar como um noivo que se apronta. E nisso a gente já pode refletir que o noivo já está pronto e está vindo buscar a sua noiva. E o verso 7 diz assim: a lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. O testemunho do Senhor é certo, tornando sábios os simples. Sabemos que Davi, ele era um rei sábio, mas ele não tinha a ciência como ela é hoje. Haviam telescópios, algumas coisas que davam para ver o universo, algumas partes, mas não como hoje, que a ciência se multiplicou. Grandes cientistas passam as suas vidas observando as coisas, os mistérios do universo, mas ele dá o seu conhecimento, ele dá aos simples. Porque muitas pessoas, mesmo grandes homens letrados, mulheres letradas, não prestam atenção nas obras do Criador, passam tanto tempo e não olham, não apreciam a lua, não apreciam o sol, o calor do sol, que é para todos, não é só para os bons, mas para os bons e maus, para toda a criação de Deus. Não aprecia as maravilhosas obras, incluindo a si próprio, mas pessoas mais simples que entregam suas vidas a Deus e olham para a criação de uma forma grata, reconhecendo a grandiosidade do poder de Deus. A lei do Senhor é perfeita, por isso nós somos advertidos a todo tempo nas Escrituras a cumprir os mandamentos do Senhor, a lei do Senhor que é perfeita. Ele criou leis a partir do momento que criou céu, terra, natureza, homem. Existe a lei do retorno, tudo que se semeia se colhe. Não há condições de plantar feijão e colher maçãs. Não há condições. A gente colhe aquilo que plantou, e há uma lei do tempo, que planta-se uma semente e não é possível comer o fruto no outro dia, mas há um tempo para todas as coisas, como disse o pregador em Eclesiastes 3, que há um tempo e um propósito para todas as coisas, e é necessário entender tudo isso, que muitas vezes passamos por tantas coisas, queremos a bênção de forma imediata e instantânea, e Deus, ele é poderoso para fazer tudo em um piscar de olhos, mas ele mesmo colocou leis, e a lei do Senhor, ela é perfeita. Em tudo nos traz um aprendizado, uma reflexão, e a nossa vida não pode passar de uma forma medíocre, mas que possamos refletir e meditar para que a nossa vida tenha um sentido e que seja realizado em nossa vida o propósito de Deus, porque toda a lei do Senhor é perfeita.
E a lei do Senhor, ela restaura a alma. Se estamos com a alma abatida, com a alma destruída por conta de acontecimentos ou de circunstâncias, mas se meditarmos na lei do Senhor, ela restaura a nossa alma. O testemunho do Senhor é certo, tornando os sábios simples. E mais à frente, aqui no finalzinho, ele diz: quem pode entender os seus erros? Purifica-me de das falhas secretas. Quantas falhas temos secretas? Temos os pecados que são vistos, né? Muitos somos apontados, porque o diabo ele trabalha dia e noite nos acusando diante de Deus. Mas temos as falhas secretas e essa eles nos acusa a nós mesmos, querendo dizer: olha, você não pode, você não tem direito, você não tem condições, mas nós, todos nós podemos nos chegar a Deus, desde que nos arrependamos dos nossos pecados e nossas falhas, né? O 13 diz assim: guarda teu servo também dos pecados presunçosos, que eles não tenham domínio sobre mim, então serei reto e serei inocente da grande transgressão, né? Nós vemos nos sermões ali de Jesus em Mateus 26 e 41, ele nos adverte, né? Porque o espírito, ele está pronto, mas a carne é fraca. Ele nos adverte a vigiar e orar constantemente para vencer as tentações, porque o nosso espírito, ele veio de Deus, ele está pronto, mas foi nos dado um corpo, uma vestimenta para esse espírito. E aí essa carne que é fraca pode corromper o nosso caminho, nos impedindo assim de voltarmos e contemplar a face do nosso Deus. Então, ele diz, o 13, guarda o teu servo também dos pecados presunçosos. É aquele pecado que a gente tem a intenção, é a má intenção do coração, né? Mas ele pediu que guardasse. E a gente precisa prestar atenção o tempo todo, porque se a gente se desaperceber um pouquinho, quando vê, a gente já está fazendo o que não devia. O próprio apóstolo Paulo, ele disse, o bem que eu pensava em fazer, quando eu via, já tinha feito o mal. Então, por isso, a advertência de Jesus para vigiar e orar sempre, para que ele nos sustente, nos dê força para vencer o mal e o pecado. E o 14, que é o finalzinho do Salmo 19, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam aceitáveis à tua vista, ó Senhor, minha força e meu redentor. Então, termos cuidado com a nossa palavra e a meditação do nosso coração, que sejam agradáveis a Deus. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, na carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 31, ele diz: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Ele englobou aqui tudo, que a nossa vida glorifique a Deus. E no Pai Nosso também, quando ele diz, né? Santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino. É que o nome de Deus, o nome de Jesus, ele seja glorificado em nossa vida, em tudo, no meu falar, no meu andar, no meu portar, no meu agir diante de cada circunstância. Por isso que precisamos orar e precisamos vigiar, estar vigilantes diante de nós mesmos. Não estar vigiando ao outro, mas a nós mesmos, porque daremos conta de nós mesmos diante de Deus naquele grande dia. Que Deus nos abençoe em Cristo. Um beijo no coração.